Uma coisa é a liberdade de opinião, outra coisa é a liberdade de iniciativa. Para ter opinião, basta independência funcional. O promotor, dentro do processo, seja o processo civil, seja o processo criminal, ele tem total liberdade de opinião. Por quê? Isso decorre da independência funcional dele. Então, eu pego um processo criminal e eu acho que o réu é inocente, eu posso dizer isso. Isso não tem nada a ver com a minha liberdade de iniciativa. Isso tem a ver com a minha liberdade de opinião. A lei me deu essa liberdade. Eu não sou um advogado que defende uma parte privada. Eu sou um advogado, entre aspas, que defende uma parte pública. E não é interesse da sociedade que se ponha um inocente na cadeia. De maneira nenhuma. Em nada isto ajuda a sociedade. Pelo contrário. Além de ser uma injustiça individual, é uma injustiça coletiva, que até reverte para consequências de responsabilidade para o próprio Estado, se não para os próprios juízes e promotores que trabalharam no processo. Então não há interesse nenhum de colocar um inocente na cadeia. Então o Ministério Público, ao dizer este réu, meritíssimo juiz, não fez o crime, não é o autor do fato, ou é o autor do fato, mas é uma excludente, ele está defendendo a sociedade quando ele fala isso, e ele tem total liberdade de opinião. Agora, se ele pode fazer isso no crime, ele também pode fazer isso no civil. Inclusive quando age incapazes. Por exemplo, um incapaz está querendo pedir usucapião do Brasil inteiro. Ele diz que o Brasil é dele. Ora, isso é um absurdo jurídico, é uma coisa que não tem... O promotor é obrigado a endossar isso? Não, sim senhor, o incapaz é dono disso aqui. Quer dizer, se for um absurdo, se for uma coisa que não tem fundamento jurídico, aí a doutrina se divide. Os doutrinadores que entendem que o Ministério Público está vinculado ao incapaz, dizem que o Ministério Público sempre tem que defender o incapaz. Sempre. Tendo ou não tendo razão. E por que eles dizem isso? Parece um absurdo muito grande, e eu até não concordo com isso. Mas se os senhores forem observar a fundo a posição da doutrina que diz isto, e me parece que o maior doutrinador que sustenta a vinculação absoluta do Ministério Público ao incapaz é Cândido Rangel Dinamarco, nosso grande mestre Cândido Dinamarco. Mas o Cândido Dinamarco ele diz o seguinte: se o papel do Ministério Público é protetivo ao incapaz, ele tem que defender o incapaz. E o Dinamarco leva a tais consequências, leva tão longe essa defesa, que ele diz que tem que defender sempre o incapaz, tendo ou não tendo razão. Aí a gente chega para o Dinamarco e diz, mas Dinamarco, e se o incapaz estiver pedindo um absurdo? Uma coisa assim, sem pé nem cabeça, sem nada a ver com a realidade dos autos, violando a Constituição, violando a ordem jurídica. O Dinamarco responde, não, mas ele está lá para defender o incapaz. Eu falo, mas é um absurdo aquilo. Ele fala, eu não tenho nada para ajudar o incapaz. O Dinamarco responde, então não ajude, mas pelo menos não atrapalhe. Esta é a posição do Dinamarco. Jamais dizer nada contra o incapaz. Fala, mas se o incapaz está errado? O Dinamarco escreve assim, nada a ajudar o incapaz, nada a acrescentar. Esta é a opinião respeitável, é coerente. A posição do Dinamarco é coerente, porque ele pensa o seguinte, se nós estamos no processo para defender o incapaz, nós temos que defender o incapaz, que essa é a causa que nos trouxe o processo. Mas se o incapaz não tem razão, então diga, nada a acrescentar. Eu não vou acrescentar nada. Esta posição do Dinamarco é uma posição teoricamente sólida, bem fundamentada. Ele escreve e sustenta isso num livro chamado Fundamentos do Processo Civil Moderno. É uma posição doutrinária muito consistente. Oposta a esta, existe uma posição absolutamente contrária. Eu citaria como exemplo o Nelson Nery Jr., que é um grande expoente na posição contrária. O Nelson, como o Dinamarco foi promotor. Ele foi defensor de incapazes. O Nelson também foi promotor, foi defensor de incapazes, trabalharam na mesma promotoria em tempos diferentes, mas o Nelson pensa diferente. Ele diz assim, eu sou fiscal da lei, defendo a ordem jurídica. Se o incapaz tem razão, eu dou razão para ele, recorro a favor dele e defendo o incapaz. E se o incapaz não tem razão, pau no incapaz. Eu dou parecer contra, recorro contra, porque eu defendo a ordem jurídica. A posição do Nelson Nery e a do Dinamarco, a meu ver, com todo respeito, as duas posições têm um quê de verdade e têm um quê de equivocado.
O que o Dinamarco está certo? E isto, ele está certo e o Nelson, com todo o respeito, está equivocado. O Dinamarco está certo ao dizer que a causa que trouxe o Ministério Público ao processo é a defesa do incapaz. Então o Dinamarco percebeu melhor do que o Nelson que a função do Ministério Público não é defender a ordem jurídica, é defender o incapaz. Porque na defesa do incapaz está a defesa da ordem jurídica. Porque não convém à ordem jurídica que o incapaz perca uma ação tendo razão. Então não é uma defesa abstrata da ordem jurídica ou de qualquer ordem jurídica. É a defesa da indisponibilidade de um direito que está sendo violado. Então ele tem que defender o incapaz. Nisso eu dou toda a razão ao Dinamarco, não porque eu seja generoso de dar razão a ele, mas porque o Dinamarco tem razão. Agora, o que o Dinamarco, com todo o respeito, não tem razão, e aí o Nelson tem, é que se o incapaz estiver pedindo o absurdo, eu posso dizer por que eu não concordo com o incapaz. E eu não estou violando a ordem jurídica e nem estou violando a causa que me trouxe ao processo. Qual é a causa que me trouxe ao processo? É evitar que um bem do incapaz, que é indisponível, seja objeto de disposição indevida. Ora, se o incapaz não é dono de um imóvel que ele está reivindicando, e eu digo isto e digo por quê, em que eu estou violando a causa que me trouxe ao processo? Em nada. Eu não estou violando. Agora, nesse ponto eu até concordo com o Nelson, porque assim como o Nelson Neri diria, como eu já disse, o Nelson foi promotor civil, e ele opinava nesse caso contra o incapaz, que não tem razão. Isso eu também fiz. O Dinamarco nunca. O Dinamarco nunca. Mas o Nelson e eu nesse ponto estamos de acordo. Só que o Nelson dá um passo a mais, que esse eu não dou. O Nelson recorre contra o incapaz que ganha. E isso eu não recorro. Por quê? Eu até digo que o incapaz não tem razão. Mas eu não recorro contra o incapaz por uma razão muito simples. Isso não é um problema de liberdade de opinião. Isso é um problema de interesse processual. Para eu recorrer, eu preciso ter interesse na reforma do julgado. Qual é o interesse que eu teria em reformar um julgado se o incapaz ganha uma ação na qual ele não tem razão? Aí a resposta é a seguinte, depende. Se o incapaz ganhar uma ação em detrimento de um interesse disponível da parte contrária, quem tem que recorrer é a parte contrária. Só, não é mais ninguém legitimado a recorrer. Por quê? Porque aquele interesse é disponível. É lógico que no exemplo do incapaz querendo usucapir o Brasil, aí há interesse de todos em que aquela sentença não seja proferida, aí eu recorreria. Mas aí eu estaria defendendo um interesse social. Mas, suponham, por exemplo, que Caio está movendo uma ação contra Tício por danos materiais provocados por uma colisão de automóvel. Caio é maior, Tício também, os dois são capazes. O Ministério Público interviria nesta ação? Não. Importa o Ministério Público qual dos dois ganha a ação? Não. Importa que quem ganha a ação tenha razão? Não. Pode parecer chocante aos senhores, mas isso não importa ao Ministério Público. Isso importa a Caio e a Tício, porque isso é disponível. Suponham que o Tício é réu. O Tício não tem culpa nenhuma na batida do automóvel. E o Caio propõe uma ação contra ele, mas o Tício não contesta. Quem vai ser condenado? É o Tício. Processualmente, o Tício está condenado. Você fala, mas isso é injusto. Problema do Tício. Ele que conteste se quiser, porque é disponível. E digo até mais, suponham vocês que o juiz dê razão ao Tício. E fala, Tício, você não tem que pagar nada, você não deve nada. Aí o Tício chega e fala, olha, pensando bem, hoje eu acordei de bom humor, eu vou pagar. O que o juiz tem com isso? Nada. Porque é disponível. O Caio ou o Tício, eles podem fazer acordo. Eles podem desistir do processo. O juiz não pode fazer nada se eles fizerem uma composição dali de fora dos autos. O que o Ministério Público faria nesse processo? Nada. Agora, troque um dos dois por um incapaz. Mudou tudo. Se o Tício é incapaz e a mãe do Tício perde o prazo para contestação, o pai do Tício perde o prazo para contestação, vai lá o Ministério Público e vai fazer uma impugnação, ainda que genérica, 302, parágrafo único do CPC, obrigando o autor a provar os fatos constitutivos do seu direito. Coisa que o Ministério Público não faria
se o Tício não fosse incapaz. Ele vai exigir que o autor prove que houve a colisão, que o responsável foi incapaz, ou o pai do incapaz que morreu e tal no acidente, ele vai ter que fazer prova. E se o incapaz, assim mesmo, perder a ação, tendo razão, o Ministério Público é obrigado a recorrer. É obrigado. É dever funcional. Se ele diz que o incapaz tem razão e o incapaz perde, o Ministério Público é obrigado funcionalmente a correr. Porque, veja, ele diz, o incapaz tem razão. Diz por quê? O incapaz perde e ele cruza os braços. O que é isso? Ele está faltando com o seu dever. Então, neste ponto, eu concordo com o Dinamarco. A minha função é protetiva. Eu só não sou obrigado a dizer que o incapaz tem razão quando não tem. Então, esta questão que a doutora Aline colocou, o Ministério Público defende a ordem jurídica? Sim, ele defende a ordem jurídica. Mas não qualquer lei, não qualquer regulamento, não qualquer portaria. Uma portaria, uma lei, um regulamento, uma instrução normativa, tudo isso faz parte da nossa ordem jurídica. E não é por causa disso que o Ministério Público funciona em todos os processos, não é por causa disso que ele cobra o cumprimento de todas as leis em vigor no país. Não. Para que ele o faça, é necessário que haja alguma nota de caráter social ou de indisponibilidade na lesão. Aí ele vai defender aquele interesse. E, assim sendo, a defesa que ele vai fazer do incapaz é uma defesa necessária, mas também finalística. Eu gostaria que os senhores meditassem sobre isto, porque isto causa grande divergência entre os promotores. E os senhores vão encontrar na vida real exemplos concretos de promotores que pensam como Nelson Neri, como Cândido Dinamarco ou como Hugo. Eu diria aos senhores que a posição que eu proponho aos senhores, ela é coerente. Ela explica por que nós estamos dentro dos autos e o que nós fazemos. Por que nós estamos? Nós estamos para defender um interesse social ou um interesse individual indisponível. Sempre tem que ser um desses dois motivos. Se não houver interesse social, se não houver indisponibilidade, vocês não vão ver Ministério Público no processo. Havendo isto, justifica-se a minha intervenção. Mas o que eu vou dizer dentro dos autos, eu tenho liberdade. E recurso, tanto para propor uma ação, quanto para contestar ou para recorrer, o Código de Processo Civil diz o quê? Que é preciso interesse. Esse interesse, nós sabemos qual é o interesse do Ministério Público, a Constituição já o diz. Esse interesse precisa ser ou ligado a uma questão de larga abrangência social, exemplo, interesse difuso, interesses transindividuais, ou precisa ser uma indisponibilidade, exemplo, uma relação jurídica indisponível, exemplo, um interesse de incapaz. Sendo dito isto, fica fácil a intervenção do Ministério Público, fica clara. E eu já mostrei aos senhores que esse entendimento tem tido receptividade na jurisprudência, até em acordos do Supremo Tribunal Federal. Houve um caso de investigação de paternidade, que foi julgado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, o relator foi Maurício Correia. Ele cita até o nosso entendimento, exatamente o que eu estou dizendo aos senhores, para dizer que o Ministério Público tem a sua atuação centrada, ora na indisponibilidade do interesse, ora no caráter social do mesmo interesse. E, não sendo isto, o Ministério Público nem estaria dentro dos autos.